Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Luiz Barcelos. A gente está aqui muito feliz de estar participando desse estudo que está acontecendo antes do nosso encontro físico no Viracê, segundo Viracê. Então a gente quer deixar um abraço a todos, pedir que Jesus nos ampare, nos inspire nesses momentos que antecedem o nosso encontro e no estudo da obra O Consolador. A gente trabalha com música, com essa linguagem artística. Então foi pedido que a gente comentasse um pouco da nossa percepção, da nossa leitura do item em que Emmanuel fala de arte. Esse item está no capítulo 2 do livro, na parte 2, melhor dizendo, que é sobre filosofia, dentro do capítulo do sentimento. O primeiro item é o da arte. Então o Emmanuel vai definir a arte em primeiro lugar, né? O que é a arte pura. Depois ele vai falar um pouco sobre o artista, sobre a relação do artista com a técnica, sobre o que a gente pode definir como o gênio, o que é chamado de gênio aqui na Terra. Também sobre o psiquismo dos artistas. Vai falar sobre a inspiração, de onde vêm as ideias, de onde vêm esses elementos utilizados pelos artistas nas suas obras. Ele vai falar de uma maneira ele fala bastante sobre isso, inclusive especificamente na música, na composição musical. Vai falar sobre a arte no plano espiritual. E também vai falar sobre como se utilizam esses recursos, se eles podem ser utilizados também para o mal. É muito interessante. O primeiro lugar que a gente vai falar, que está no finalzinho, é que todos nós, na nossa evolução espiritual, vamos atuar no campo artístico. Todos os homens vão buscar os valores artísticos para a personalidade. Como é a pergunta aqui? Sim, através das numerosas existências. Então, se você não é artista, você pensa que não é, ou ainda não é. Não é? Isso vai servir para todos nós, porque, em primeiro lugar, a gente vai pensar que a expressão artística aqui na Terra, aqui na matéria, no nosso nível evolutivo, ela é apenas, é muito materializada ainda, é apenas uma forma de expressar, muito distante ainda do que a gente pode já imaginar para planos mais avançados, né, para esferas mais superiores, que é a nossa. Então isso vai estar bem presente na definição que o Emmanuel vai fazer de arte, porque já deixa um campo aberto para a nossa reflexão de qual é a arte que se faz no plano espiritual, né? E que é o que nós vamos buscar fazer mais para o futuro. Mas vamos começar. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Bom, essa contemplação espiritual. Então, através da doutrina espírita, o homem já não vai utilizar mais o elemento da matéria, a transitoriedade, os temas e aquilo que o homem utiliza para o seu pensamento, aquilo que move o homem materialista. Isso tudo modifica a sua arte a partir das ideias espiritualistas de um modo geral. O Kardec vai falar isso também no Obras Póstumas, onde ele vai falar que, falando sobre a decadência da arte lá no século XIX, que isso se devia ao materialismo, ao pensamento do homem exclusivamente na matéria, movendo o homem, né? Então que essas ideias espiritualistas iam mudar esse quadro gradativamente. Então a gente pode pensar que num quadro espiritual mais avançado e não tão materializado quanto o nosso, o homem talvez não precise atuar em instrumentos para fazer uma música, por exemplo, né? Mas através do seu pensamento e daquelas emoções, daqueles sentimentos que ele quer expressar. Artisticamente ele se expressa de outras formas que a gente desconhece, estamos só sondando, né? Mas então isso é uma contemplação espiritual, a arte pura seria isso, né? E a exteriorização do ideal. Esse ideal
a partir da doutrina espírita, fica muito mais amplo para nós. O próprio Kardec vai dizer que a gente acessa esse ideal somente pelo pensamento, porque ele não está no plano material, não é mesmo? Então, todo o nosso futuro espiritual, a perspectiva que se abre para o nosso progresso e nossa evolução, nos leva a pensar que a arte tem que expressar, então, algo que está muito distante de nós, e é uma possibilidade que nós temos de nos aproximar dessas esferas mais elevadas através da nossa vibração, né? Então o artista, às vezes até inconsciente disso, ele traz para o nosso padrão vibratório, para as nossas capacidades, emoções, sentimentos, e algo que está mais distante. Então a gente transcende através da arte, né? E aí, então o Emmanuel continua essa parte falando que é a manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. Então, se o homem fala de Deus e se aproxima de Deus pela arte, e se ele compreende Deus melhor agora, com certeza, até mesmo experiências dolorosas, experiências de resgate, experiências que antes seriam incompreendidas, agora também servem de contemplação do Pai amoroso. Então, Emmanuel vai falar um pouco agora sobre o artista, como é que se dá o trabalho do artista na sua evolução. E a gente pode destacar aqui, para não ficar muito longo, e aí todo mundo pode ler em casa também e contribuir também, primeiramente que o artista ele se utiliza do seu passado, das suas experiências passadas, primeiramente para a sua técnica, né? O Emmanuel vai falar que a perfeição técnica ela se deve às muitas existências do homem atuando nesse campo, e que aquilo que a gente chama de gênio, né, seria a síntese desse esforço, dessa perseverança do homem, que vai resultar na espontaneidade. Então a gente lembra, até alguém no grupo postou um menininho bonitinho, muito novo, tocando piano. Nós que damos aula de música, que temos contatos com músicos muito diferentes uns dos outros, por exemplo, sabemos que há espíritos que vêm com uma facilidade técnica incrível, não é mesmo? E não só técnica de velocidade ou de mecânica, mas também de entendimento, de harmonia, de percepção. A pessoa ouve uma música e pode tocar na hora junto, ela entende, ela em poucas repetições ela já compreendeu o que está acontecendo, né? Isso nas outras artes também, eu estou falando da minha área que eu tenho um pouco mais de facilidade para exemplificar, né? Mas então a gente vai vendo que são repetições que vão dando recursos para o espírito. Quando ele for expressar esse ideal, que o que a gente vai dizer é o principal, não é? Mas quando ele expressar esse ideal, ele tem recursos de modificar o como ele vai expressar, o quanto da parte dele agora, né, vai fazer com que o resultado seja mais harmonioso ainda, né? Então isso é bonito porque a questão da inspiração não fica passiva, não é mesmo? O artista, por mais inspirado que seja, por mais lembranças do passado que ele utilize, ou que ele até programe para utilizar na sua arte nessa presente encarnação, ele terá um papel, né, no momento de finalizar, vamos dizer assim, né, de materializar isso, né? Então, depois dessa questão do gênio, como o artista está sempre muito ligado a esses recursos do passado que ele utiliza, ou mesmo de, como ele fala aqui, ambientes espirituais que ele percorreu antes da sua encarnação e que servem como a recordação para que ele utilize isso na sua arte, a gente vai ver que o artista está sempre muito ligado ao plano espiritual, mais do que outras pessoas, muitas vezes, porque ele está sempre se relacionando com isso, com esse passado,
né? E o Emmanuel vai dizer também que muitas vezes é isso que ele vai usar como recurso para a sua obra. Então você imagina um escritor que pode, por exemplo, contar uma história que ele mesmo vivenciou há séculos atrás, em que ele foi muito cruel com alguém, e agora na sua própria obra ele pode descrever a sua experiência perdoando, sendo mais tolerante, não é mesmo? Eu me lembro do meu amigo Aloysio Elias, um abraço para ele. Quando nós estivemos em Sacramento, ele me contou uma história do Eurípides Barçanufo que eu não sabia, que ele tinha um grupo teatral com os alunos do colégio Allan Kardec, aonde, como ele sabia de experiências pretéritas dos alunos, onde eles tinham tido equívocos, ele utilizava os mesmos personagens que eles tinham vivido, as personalidades que eles tinham vivido, para que as crianças revivessem aquela experiência de um outro modo no teatro, e que elas se emocionavam muito com isso, não é mesmo? Então é muito bonito pensar que a gente pode utilizar recursos das nossas próprias existências como temas, né, da nossa arte, para dessa vez expressar, exteriorizar um ideal mais elevado, não é mesmo? E Emmanuel continua, e outra questão que nós gostaríamos de abordar é a questão 170, quando é perguntado para o Emmanuel se esses gênios que têm essa capacidade, essas qualidades para o bem, poderiam se transformar em instrumentos do mal. Então, primeira coisa que nos chama a atenção é o início da resposta, onde fala que o homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora, por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Nós falamos sobre isso. Porém, vamos prestar atenção, é técnica. Técnica. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância do sentimento, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões, ou anulados, talentos anulados, em desvios dolorosos, porquanto acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como o eterno ideal divino. Então, é o caso da gente se perguntar se a nossa arte, se a nossa música, o nosso teatro, o nosso cinema, a nossa literatura, realmente está levando o bem, está elevando a vibração, está levando uma emoção saudável para as pessoas. E, nesse caso aqui, refletindo sobre o que o Emmanuel fala, lembrarmos que a técnica, a forma da gente fazer é muito importante, mas o que a gente diz, a ideia que nós representamos é o principal, porque é isso que pode causar um desequilíbrio numa pessoa que tem contato com a nossa obra, por exemplo, né? Então nós vimos que a gente sabe de, por exemplo, cineastas que podem ser considerados geniais, seguindo essa definição, e que podem causar um desequilíbrio em quem assiste o seu filme. Num diretor de teatro genial, segundo essa definição aqui, e que pode causar emoções não tão saudáveis em quem vai assistir a sua peça. O mesmo se dá para a música e o mesmo se dá para qualquer outra atividade artística. Então nós temos muita responsabilidade na arte que fazemos, não é mesmo? Porque senão nós podemos nos transformar em instrumentos do mal, né? É óbvio que a gente sabe que a gente nunca está perdendo a oportunidade e a experiência, porque nós estamos, talvez mesmo assim, perseverando e sendo constantes na aquisição da técnica, né? A gente está investindo nessa espontaneidade de fazer com facilidade, mas nós temos que investir também no nosso sentimento para expressarmos mais o ideal, exteriorizarmos o ideal, a contemplação espiritual.
não é mesmo? Dentro das nossas capacidades, não é mesmo? Então, para fechar, a última questão desse item é perguntado se existe de fato uma arte antiga e uma arte moderna. Mas a resposta do Emmanuel é muito interessante. Ele diz assim: a arte evolve com os homens e, representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos dentro da espiritualidade infinita. Portanto, a gente gostaria de fechar lembrando que há diversas formas de se expressar artisticamente e Deus nos dá a oportunidade de, em todos os momentos da nossa existência, nos expressarmos assim. Então, seja aquela pessoa que tem um contato acadêmico, por exemplo, com a arte e que tenha a oportunidade de se expressar de uma maneira mais complexa, seja aquele que ainda está começando, seja aquele que não teve tantas experiências em vidas sucessivas com a arte, seja aquele que teve muitas, mas que na presente encarnação ele tem a espontaneidade, mas não sabe muito bem intelectualmente sobre aquilo, todos nós podemos nos expressar exteriorizando essa beleza, exteriorizando a perfeição, a estética da maneira que for possível para nós. Então, o que nós vamos dizer, o sentimento que nós vamos transmitir será do bem, fará bem e pode transformar, inclusive pode servir para consolar uma pessoa que está num momento difícil, para emocionar essa pessoa, né? Quando fala sobre a arte no plano espiritual, o Emmanuel vai falar que a arte aqui, às vezes, ela é até estranha, porque ela é um traço de espiritualidade, né, que causa até estranheza perto do meio, né, terreno que a gente vive, mas que no plano espiritual ela é utilizada inclusive para curar muitos sofrimentos, inclusive para sensibilizar espíritos a se comprometerem com uma encarnação que precisa acontecer para resgatar os seus débitos, né, e para continuar a sua jornada. Então é isso, acho que a gente deve utilizar isso que o Emmanuel fala para pensar como a gente está expressando isso na nossa arte e para lembrar sempre de trabalhar o nosso coração e de que a gente possa sempre, independente do grau de sofisticação, de complexidade, sempre estar expressando isso que é de Deus, a beleza que está no universo, está na natureza, e que não nos dá oportunidade nem de ser vaidosos, nem orgulhosos, porque tudo é obra divina, tudo está na criação, e a gente tem que aproveitar a oportunidade, né, da arte nas nossas vidas. Muito obrigado, essa é a nossa contribuição, esperamos a contribuição dos amigos também, para a gente compartilhando, estudando juntos. Muito obrigado, um grande abraço para todos.